Como entender a escola a partir de uma organização sólida e eficaz? Quais conceitos de liderança precisamos aprender? Muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Educar, e a gente está aqui hoje com mais um episódio num lugar especial, Livraria Leitura. A gente já vai deixar até o site aí para vocês conferirem lançamentos. Fiquem com a gente aí para a gente ir falando também ao longo aqui do nosso episódio sobre esse lugar que a gente fica muito encantada. Nós somos educadoras, a gente gosta muito, né, Elisa? Sim, eu estou emocionada em gravar esse episódio aqui com vocês. Muito legal. Muito. E nós estamos hoje com uma convidada muito especial no nosso episódio, que é a Érica Moreira. Érica, muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem? Que prazer. Prazer é todo meu. Uma alegria poder conversar com você, Érica, e poder ter, assim, convidado tão especial no nosso episódio, né? Isso é muito bom. Com tanta riqueza profissional. Com certeza. São alguns anos de experiência. Conta pra nós, então. Conta detalhes. Profissional. E olha, gente, a gente colocou aqui pra vocês, né, um título mais do que especial, né, Elisa? Conta aí pra gente esse título desse episódio de hoje. Vamos lá. O maestro da aprendizagem, construindo uma cultura escolar coerente e transformadora através de uma liderança inspiradora. Uau! Demais! Sim. A gente já amou o título, Érica. E a gente sabe que você é consultora também. Sim, sou você consultora. também é mãe. Sou mãe. Conta um pouco pra gente, para começar nosso bate-papo, da sua formação, né, do que você faz hoje, da sua empresa. Já abre aí o podcast falando um pouquinho sobre você. Bem, eu sou educadora, escolhi essa profissão, eu tinha 16, 17 anos. Fiz pedagogia, na época ainda existia habilitações, então variedade, né, você podia escolher. Então eu pude escolher educação especial, administração. Então eu segui numa visão já desde o começo, com um pouco mais de abertura em termos do olhar, né, para a criança e tudo mais. Trabalhei por 18 anos como professora, dei aula em educação infantil, dei aula no ensino fundamental, cheguei a dar aula como formadora de professoras no CEPAM, que já nem existe mais. É verdade. Era um excelente projeto, adorava trabalhar lá. Trabalhei dentro da universidade, na época de formação, né, de pós-graduação, mestrado e doutorado, trabalhei com formação de licenciados, pós-graduação, cursos variados. Então, eu digo que eu tenho experiência desde a educação infantil até a pós-graduação com adultos. Um amplo olhar. Um amplo olhar. E nos últimos 15 anos, eu saí da sala de aula, mas assumi o papel de liderança como gestora de escola, numa fase pré-pandemia e pós-pandemia, que é bem diferente. E nesse último ano eu decidi que não trabalharia mais com uma escola, e sim com várias escolas. Uau. Porque assim eu posso trabalhar muito mais, de uma forma muito mais aberta, com mais gestores, com mais escolas, porque o meu foco principal são sempre as crianças. Essa foi a escolha, a profissão foi por conta de criança. E toda a minha trajetória é como fazer com que o universo infantil dentro da escola seja de fato um lugar onde eles aprendam com prazer, com gosto, com sabedoria. Então, a melhor forma de você fazer isso é transitar entre os ambientes, né? Professores, pais, liderança, porque tudo isso favorece os alunos. Uau! Isso é tão... abrilhantou aqui os meus olhos, porque esse desenvolvimento infantil, estar diversificando esses olhares, né? Estar em várias escolas. Conta para nós como que é liderar essas escolas e estar presentes em vários ambientes. Olha, cada escola tem uma característica, que é uma das coisas até que eu coloco aí, que é o fato da gente ter clareza da cultura da escola. E tendo clareza da cultura da escola, precisa ter coerência. Uma das coisas que mais enfraquece, vamos colocar assim, uma escola, é quando não há uma linguagem que seja única. E eu não falo da falta de pessoalidade, não é isso. Todos nós somos pessoas dentro de um ambiente, mas esse espaço é colaborativo.
Então, quando a gente enxerga que cada escola é um organismo vivo, que lá dentro transitam papéis, então cada um de nós dentro de uma escola, todos nós, todo mundo, desde o porteiro, as famílias, os alunos, todo mundo tem uma função diferente. Sim. Só que somos todos interdependentes como um organismo. Cada uma um no família. seu papel, cada um no seu papel distinto, mas todos colaborando para que esse organismo seja saudável, seja inspirador. Então, quando eu falo de maestro, uma imagem que eu gosto muito de usar, que é uma imagem antiga que eu uso até em treinamento com professores e tudo mais, que a gente é regente. Esse papel, seja o do líder da escola, seja o líder da sala de aula, porque todos nós somos líderes, né? Dentro da sala de aula a gente também é líder. A gente administra os diversos instrumentos, cada qual na sua particularidade, cada um na sua contribuição, para que haja uma sintonia. Se um deles estiver em descompasso, se eles não entenderem o objetivo e o propósito comum, essa falta de sintonia se reflete. E aí, quem está assistindo deixa de ter o prazer de assistir um espetáculo. Então, quando a gente fala numa escola, a gente está falando disso. Todos nós temos funções, todo mundo. Cada um tem sua contribuição. Equipe de limpeza, equipe de manutenção, porteiro, professor assistente, secretaria, financeiro, todos os gestores, todos os alunos e todas as famílias. Todo mundo tem uma função. Então, quando a gente organiza isso de forma coerente, a sintonia sai. Quando eu falo de coerência, eu também me refiro ao fato de que o pai, quando escolhe uma escola, está em sintonia com seus valores. Então, você perguntou, né, dessas diversas escolas. São várias escolas, cada uma tem um perfil. Tem as escolas mais tradicionais, tem as escolas com uma proposta mais diversificada, tem escolas com propostas, variadas dentro desse universo que a gente chama de educação. O pai, ele tá lá, ele acredita naquilo, ele acredita na proposta. Quando ele recebe de volta, ele tem uma expectativa a ser saciada, vamos colocar assim como os professores, assim como os alunos, assim como todo mundo. Então, por isso que é um organismo só. E tem muito a ver, Erika, com a pergunta que a gente fez para começar o nosso episódio, que você traz o entendimento, né, de que a escola é uma organização sólida e eficaz. Né? E me chamou muito a atenção quando a gente alinhou aqui o nosso roteiro sobre as palavras que você usa para colocar cada item, cada temática ali dentro dessa temática maior que é o organismo da escola, né? Você coloca como a escola como um organismo vivo e que tem um propósito. Sim. Que é o propósito do aprender, né? Sim. E isso, para você coloca como uma força. Sim. Essa é a força interna da escola, né? O propósito do aprender. Fala um pouquinho pra gente sobre essa potência, né? Que é muito forte isso. Eu falo que é um trocadilho. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você promover a aprendizagem. Então, ensinar, me vem a imagem daquelas aulas com mais de 100 alunos na sala, o professor entra, tem uma aula legal, né, cheia de movimento, interação, mas quanto que isso é garantia de aprendizagem? Então, uma escola ela não é espaço de ensino, uma escola é espaço de aprendizagem. A gente só cumpre a nossa função de professor quando os alunos aprendem, não quando eu ensino. Certo. Porque senão eu desloco a potência. Eu já passei por isso. Eu sou adulta, já passei por todas essas fases, eu já tive o prazer das minhas descobertas, já busquei meus conhecimentos novos. Então agora é a vez do aluno. Então, colocar o aluno no centro tem diversas teorias de psicologia, tem tantas abordagens metodológicas dentro da pedagogia, mas eu vou simplificar. A gente não está falando sobre tudo isso, a gente está falando de o propósito é que aquele aluno comece o ano e termine o ano aprendendo. Sim. Porque conhecimento, ele é historicamente construído. Eu falo, eu sou de uma época que eu ensinei que Plutão era planeta. Hoje em dia não é mais.
Sim, sim. Então, eu não posso me segurar nesses conhecimentos. Como muitos outros, né? Muitas Inclusive, coisas. que houve mudança, né? Gente, Que era algo mais tradicional e agora, né? Nós temos um outro olhar. A gente viveu coisas, né? Muito Você ainda é mais direcionada. novinha. Pois é. Imagina, nem dança, é só a carinha mesmo. Eu ainda sou da época que não existia computador em casa. Na época que eu fiz pedagogia, não tinha computador disponível pra gente. O laboratório de informática tinha 3 máquinas. Quando eu voltei para o mestrado, o laboratório de informática era um laboratório. Cada um tinha 50 máquinas. Hoje em dia eu nem sei. Sim, isso eu tô falando um período de 30 anos. Né? Então, assim, a gente não tem como se segurar nos conhecimentos. O que a gente tem que fazer é capacitar os nossos alunos e os nossos professores para que eles busquem o conhecimento. Quais as habilidades que eu preciso desenvolver? Ter acesso ao conhecimento é importantíssimo, porque senão a gente não evolui. Sim. Se a gente não conhecer o que aconteceu, o que acontece, o que pode vir a acontecer, a gente não evolui. Sim. Então, uma escola tem a função de transmitir conhecimento. É papel da cultura, é papel do acesso, né, àquilo que foi construído pela humanidade, é importante. Mas não adianta eu querer colocar isso para o aluno. Ele precisa compreender o propósito de aprender. Então, para que serve eu conhecer tudo isso? Aquela velha história, né? Que eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Né? Tem um motivo. A fórmula de Bhaskara a gente encontra em diversos lugares, é só que a gente não lê. Para que a gente possa ter uma máquina de lavar roupa, eu preciso disso. Entendeu? É um conhecimento válido pela humanidade. Só não é. Vista. É muito interessante. E, Érica, acompanhando aqui o nosso roteiro, que nós criamos juntas, né, de acordo com o que a Poliana comentou, e diante da sua fala agora, dessa busca pelo conhecimento, você diz para nós que essa busca, ela está no coração da educação? Sim. É isso? Sim. É esse conhecimento humanizado que você mencionou aqui pra gente? Explica um pouquinho para nós. Olha, pensa só. A escola é um espaço privilegiado, onde a gente coloca numa mesma sala de aula um grupo de alunos, um grupo de pessoas em formação, alunos, todos da mesma idade. Mesmo que a gente tenha uma casa com quadrigêmeos, quíntuplos, quer que seja, não é o privilégio que a gente tem numa sala de aula. O privilégio de uma sala de aula é a gente ter um conjunto de diversidades, mas todos da mesma idade. Toda a mesma fase de conhecimento, toda a mesma fase de evolução psicológica, todo mundo perdendo dente ao mesmo tempo. É de uma riqueza de aprendizado social e cultural que a gente tem que aproveitar. Então, a escola é essa bomba, digamos assim, né? de transformações. A escola ainda é fonte poderosa de transformação social. Não mudou isso. A partir da escola, a gente cria diversos cenários. A partir da escola, a gente pode promover isso. E precisa começar com esse olhar que eu acho que a gente tem perdido um pouco, até pela diversidade que a gente tem tido em sala de aula, das diversas formas de aprender, das diversas formas de se comunicar, as diversas dificuldades que a gente tem enfrentado, com a tecnologia mais ainda. Então, como que a gente faz para olhar para essa diversidade toda, para esse universo todo, com respeito, com o carinho que merece? E aí eu falo dos dois lados, tanto do respeito e do cuidado com os nossos alunos, sejam crianças ou adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, quanto com os professores. Porque também não é fácil enfrentar uma sala de 30, 40 alunos, não é simples. E ainda querer que eles resolvam todos os problemas. Não, a escola tem um papel específico, promover a aprendizagem. Exatamente. Problemas que são de ordem afetiva, social, emocional, seja o que for, tem outros especialistas que podem nos dar suporte. É que aquilo aparece na sala de aula, porque é a hora que eles vão disputar um brinquedo, vão se enxergar através do outro, quando começa a ter adolescência, aí os problemas aparecem. Então a gente precisa ter essa rede de suporte, a gente tem que ter o apoio da família. Não tem como não ter. Senão fica manca, uma cadeira sem as pernas todas. E não só o apoio da família, né, Érica? Eu vejo, quando a sua fala vem trazendo a especificidade de cada função, né? A importância do aluno, a importância do professor, a importância da família.
também a importância do gestor, né? Porque você trouxe aqui pra gente a questão da liderança. Sim. Mexe muito comigo essa questão da liderança, Érica, porque eu já estive enquanto gestora e é uma profissão solitária no fim de toda a história, porque você está acompanhada por muitas pessoas e demandas, mas você está emocionalmente sozinha, tendo que tomar decisões, tendo que cuidar ali de um espaço muito grande e diverso. De diversas né? vidas, diversas emoções. Sim. E também é muito julgada. Né? Exatamente. De liderança, Sim, de coordenar. sim. Então, fale pra gente, Érica, quais habilidades que você considera especiais, né, específicas de um líder que é inspirador? Em primeiro lugar, a gente tem que enxergar o diretor, o gestor da escola, nessa função de inspirar. Porque, inclusive, é muito comum quando a gente fala, sou diretor de escola, as pessoas fazem aquele... Já torta Os assim. pais têm uma memória negativa em relação ao diretor de escola. Eu tenho memórias muito fortes de diretores de escola quando eu era aluna, né? Não foram positivas. E hoje em dia a gente não tem mais como achar que isso é normal, né? Você ter uma atitude impositiva. O fato de você estar, vamos colocar assim, né, no topo da hierarquia em termos de gestão de uma escola, isso te dá o direito de ser impositivo. Não. Primeiro porque o diretor sozinho não consegue fazer uma escola funcionar. Exato. Então, já vamos começar por aí. Então, ele, sim, é o maestro. Vamos entender que esse é o papel dele. Mas ele, sozinho, sem os instrumentos todos, sem a partitura, sem um projeto, funciona. Então, já vamos começar aí. Não é imposição. É trabalho colaborativo. Parceria, visão de que o meu papel é coordenar os diversos talentos que eu tenho dentro de uma escola, é coordenar as diversas dificuldades com um objetivo comum. E quando a gente mantém a coerência, você sempre acha a resposta para os problemas. Se eu não tenho essa coerência, aí eu volto à ideia de que a escola tem que ter uma cultura organizacional, tem que ter uma matriz de valores, tem que ter aquilo que a caracteriza. A escola tal é assim, a escola tal é assim. Isso caracteriza a escola. Quando a gente mantém essa coerência em todos os ambientes, desde o porteiro até o gestor hierarquicamente superior em termos de responsabilidades, é muito mais fácil eu encontrar as soluções dos problemas. Porque problema eu vou sempre ter. De fato, o papel do gestor é muito solitário. Eu estou lidando com o bem mais precioso de uma família, são os filhos. Sim, lá. Eu não posso deixar de acolher. Só que tem famílias, não existe manual de instrução, né? Em primeiro lugar. A gente tem até livros que a gente consegue ler e tal, mas não existe um manual compatível com aquela realidade da criança. Você pode ler um monte, mas a hora que a criança passou a noite inteira sem dormir, você ainda precisa levantar para ir trabalhar, não tem manual que nos ensina a fazer isso. Então, quando você recebe o seu bem, você entrega o seu bem mais precioso para uma escola, você espera essa parceria. Acho que a maior dificuldade de um gestor é saber ser essa pessoa extremamente empática, que empatia no sentido de respeito, ser essa pessoa com essa visão bastante aberta para a colaboração da criação daquela criança, né, da criação no sentido de formar aquele ser humano. Eu tenho uma participação, eles passam 30, 40 horas dentro da escola. Saber qual é o papel da escola e qual é o papel do pai. Então, essa distinção hoje em dia está difícil. Então, às vezes, o nosso papel de gestor também é dizer: você precisa de ajuda, você precisa de uma orientação parental. E hoje em dia existem esses profissionais. Esses profissionais existem, eles são muito eficazes na forma de ajudar. Realmente é uma luz no fim do túnel. Então, às vezes, precisa. Porque a gente entra naquela coisa de que eu não quero criar meus filhos como eu fui criado, e você acaba não impondo limite. Uma vez eu escutei uma fala, né, de um palestrante, nossa, isso há muitos anos atrás, que ele falava que o fato de você dizer não e impor limite aos seus filhos é uma forma de amor. Porque a partir do momento que você não impõe limite, você não diz não, a impressão que passa é que qualquer coisa que acontecer com ele, tanto faz.
Não faz diferença. Exato. Não, a gente impõe limite, a gente diz não, porque a gente preserva e deseja o bem-estar daquela criança. Não é impositivo, Sim. não é sem propósito, não é agressivo, mas é um não firme. Precisa ter um não firme. E exige também a colaboração da família, em ouvir a escola. Não é? Fala um pouquinho para nós, como que é isso? Como que é essa troca? Olha, daria um outro podcast pra gente falar sobre as famílias. Falar da escola pelo ângulo das famílias. É uma outra história. Essa colaboração. Então a gente vai falar das famílias pelo ângulo da escola. Então, pelo ângulo da escola, parceria é necessária. Eu sei que hoje em dia as crianças passam muito tempo dentro da escola e que dá essa impressão de que certos valores, certos hábitos que deveriam ser construídos em casa pertencem à escola. De fato, alguns são. Mas se a família não quer perder o poder, digamos assim, né, sobre os seus filhos, os valores mais importantes têm que vir de casa. Sim. Quando eu falo da coerência, né, o pai escolheu aquela escola e entregou aquela criança para a escola, essa parceria começou. Então, a relação que vai acontecendo dentro da escola é permeada por essa coerência. Então, a confiança é importantíssima. Quando a gente perde a confiança, é difícil resgatar. Mas quando existe essa coerência, o pai acredita que a forma como a escola está conduzindo é a melhor. Então, como que você protege a escola nesse sentido? Então, é uma frase que eu também uso: a gente não modifica os pais, a gente fortalece a escola. Então, como que você fortalece a escola? Quando ela tem os valores muito bem delineados, ela tem uma coerência muito grande na forma, não é simplesmente você entrar numa sala de aula, você abrir o livro e dar aula. Essa lógica precisa estar na forma como eu abordo o aluno, na forma que eu faço ele pensar a respeito das atitudes inadequadas, a forma como eu organizo um pátio, a forma como eu organizo a fila da cantina. Por que existe fila? Para que eu respeite quem está na minha frente, e eu respeite quem está atrás de mim, para que todo mundo consiga ser atendido. Então, quando existe essa coerência, fica muito mais fácil de dialogar com a família, porque eles vão sentar na nossa frente. Normalmente eles vão expor os sentimentos deles de forma desordenada, e eu organizo essas falas dentro desse óculos, vamos colocar assim, que é a cultura da escola, a coerência, os valores da escola. Então, a partir desse óculos que eu visto, como professor, como gestor, eu organizo o caos do pai. Que o pai vai chegar emocionalmente abalado quando ele precisa. E eu reorganizo. Essa firmeza transmite segurança. Se eu transmito segurança, ele confia em mim. E aí os resultados começam a aparecer. Os resultados começam a aparecer. Existem crianças bastante desafiadoras, existem famílias bastante desafiadoras. Mas, no final das contas, a gente tem os dedos. Não é a grande maioria. Não. Sim, Ainda não. Nem vai ser. Nem vai ser. É verdade. Você sabe, Érica, que a gente está entrando agora num ponto bem específico do nosso assunto, né? Quando a gente fala de família, que me vem aqui seguindo o nosso roteiro, né? A questão, inclusive, da tecnologia, né? Porque a gente está vendo hoje as famílias um pouco perdidas em relação a um excesso de tecnologia, né? Um excesso de recursos, né? E dentro da escola, a gente tem também acesso à tecnologia, mas ela como uma aliada, né? Como um recurso importante, uma ferramenta, né? Que existe, que a gente pode fazer uso para aprendizagem. Você vê assim também, Érica, como essa aliada? Assim como eu tenho o livro, assim como eu tenho lápis, borracha, caneta, eu tenho a tecnologia. Eu não posso ignorá-la, ela existe, ela está posta. E quando eu trago ela para a escola, eu consigo trabalhar o uso da tecnologia de forma consciente, ética, moderada, organizada. Então, o fato de estar dentro da escola, eu sou corresponsável por isso. Então, você ter uma aula mais gamificada, o que quer que seja nesse sentido, eu preciso ter a responsabilidade de ensinar o uso pelos meus menores de idade ali presentes. A tecnologia não tem mais como a gente escapar, né? Não existe mais como a gente escapar. Então, aprender a fazê-los de forma consciente e
que nos traga bem-estar é super importante. E a escola pode ser isso. Tem essa história toda da proibição do uso do celular nas escolas, tem toda uma discussão em torno disso que eu concordo. Sim. Porque uma das coisas que mais me incomoda é o fato do mundo estar acontecendo à sua volta e você está olhando para a tela. Isso me incomoda. Você não está ali, né, vivendo aquilo com as pessoas. Você quer registrar o evento de balé da sua filha? Não tem problema nenhum. Põe a câmera para gravar, mas olha com seus olhos. Essa memória você não terceiriza. Precisa ficar com você. Às vezes eu estou vendo, eu observo, outro dia, inclusive, fiquei bastante incomodada, uma criança novinha no restaurante que a gente estava, e ela chamando a atenção da mãe para comer. E assim, era uma criança que já saberia comer sozinha, mas ela estava querendo a atenção da mãe. Assim que a menina começou a comer, a mãe foi para a tela. E a mãe começou. E aí a criança olhou para fora e foi comendo, totalmente desconectada da mãe. Então, isso é uma coisa que a gente precisa colocar. Cada vez mais assim. Sim, as pessoas estão se esquecendo que a primeira conexão é olho no olho. Não dá para você ter o seu bebê recém-nascido no colo, enquanto você está amamentando, ou você está dando uma mamadeira para ele, você está olhando o Instagram. Você tem que olhar para a criança, você tem que fazer essa conexão. O cérebro, ele faz podas. De tempos em tempos ele tira de uso aquilo que não faz sentido. Se você não faz conexão com seu filho, o cérebro entende que ele não precisa disso e ele apaga. Ou você cria a conexão, ou o cérebro vai apagar. Isso não é importante. Você até me arrepia isso, porque é tão forte a gente pensar que o seu filho vai apagar a sua conexão. Se e você aí, não estabelecer isso, né? Os adolescentes mais rebeldes, né? A gente pensa, e aí ele não olha nos meus olhos. Então, mas você também não olha no dele. Então, esse é um é o uso consciente da tecnologia. Esse é o nosso papel como escola. Então, vamos usar, vamos inserir outras coisas. Nos livros didáticos, hoje em dia, já tem QR Code, então você vai chegar em casa, você vai fazer uso disso, tudo bem. Porque ela está aí, ela é atual, cada vez mais. Mas não pode você desperdiçar sua vida só. Exato. Olhando, isso gera ansiedade, inclusive. Com certeza. Os vídeos são muito curtos, ele gera ansiedade. E a gente já está numa sociedade tão ansiosa, não precisa mais disso. Exato. E a gente acaba perdendo as conexões entre famílias, dos nossos filhos, dos nossos alunos, e eles acabam perdendo também a conexão com a aprendizagem. Eu observo hoje alguns alunos, adolescentes, né, com um excesso de uso de tela, eles são mais silenciosos, e quando o conteúdo exige mais a presença, mais a escrita, a leitura, isso se torna lento, existe uma grande dificuldade. Por quê? O excesso acaba tirando, né, eles ali do papel, do contexto real, da alfabetização. Quanto você foca de fato quando você está vendo a tela do Instagram? Nada. Então, o cérebro vai aprendendo. Gente, o cérebro, ele é músculo. Vamos colocar desse jeito, é uma máquina que aprende. Conforme eu falo músculo, conforme a gente usa, vai fortalecendo. Se você ensina ele a fazer leituras rápidas de tela, eu nunca vou aprender a olhar para uma tela, no sentido de página de livro, ou uma imagem mesmo, e apreciar aquilo. Porque o cérebro aprendeu que ele olha 3 segundos. Precisa de rapidez. Eu não tenho... Quem ensina o cérebro somos nós. Se eu estou ensinando ele essa agilidade, né, essa precisão e tal, ele fica preguiçoso quando ele precisa. Na verdade, ele está super eficiente, porque eu estou repetindo esse aprendizado constantemente. Você olha para aquilo por 3 segundos. Ele é super eficiente naquilo que eu estou entregando para ele. Então, o que eu desejo? Uma leitura atenta? Eu desejo uma apreciação daquilo que eu estou olhando? Então, eu preciso ensinar meu cérebro a fazer isso. Ele está aprendendo de forma extremamente eficiente a fazer uma leitura de 3 segundos. Precisa praticar. E por isso que a gente se depara com gerações tão imediatistas, né? E a gente fica nessa, né? Não sei porquê essa geração tá tão imediatista. Os adultos tudo pra também estão, né? Porque eles também são vítimas, assim, de uma escolha. Eles também são vítimas
dos vídeos Das de 3 telas. segundos das Sim, telas. com certeza. Todos nós, né? Uhum. Eu tenho diversos exemplos que eu posso dar do imediatismo. Então pode ser amanhã? A minha agenda tem movimento, pode ser na semana que vem. Então, Sim. tem, adultos também têm esse comportamento. E aí é aquela coisa, né? O adulto tá nesse comportamento. Adulto de uma forma geral. Você põe numa sala de aula, adultos e crianças, adultos e adolescentes, todos eles nessa ansiedade borbulhante. Não sai boa coisa. Aí você vai pra casa, o pai já passou o dia inteiro, a mãe já passou o dia inteiro cansada, barulho, tela, não sei o quê. A gente passa muito tempo na frente do computador. Chega em casa, seu filho quer te contar a briga que ele teve por causa de uma borracha. É verdade. E aí você, como pai e mãe, você fala, meu Deus. E agora? Não aguento. Só que, gente, é isso. São esses momentos em que seu filho te traz o conflito da escola que eu posso fazer uma intervenção positiva. São esses os momentos ricos de mostrar presente e fortalecer a relação família. Se a criança aprende a ter vínculos familiares, ele aprende a ter vínculo na escola. Ele aprende a fazer amizade, ele aprende a enxergar o professor como uma referência positiva, ele respeita. Porque ele respeita em casa, ele respeita na escola. O professor também precisa se fazer respeitar. O professor anda muito estressado, sobrecarregado de funções. Então essa é uma das coisas, né, que eu sempre coloco, que sim, o professor precisa usar a tecnologia a favor dele. Né? A gente tem uma tendência natural a buscar regularidade. Nosso cérebro sempre busca regularidades. Então, quando você for fazer seu planejamento aí no papel do professor, já busca dentro desse planejamento aquilo que você não precisa repetir, fazer retrabalho. Já faça de uma forma inteligente. Né? A forma como você organiza, isso daqui vai servir de avaliação. Então, já sinaliza. Não faça retrabalho. Sim. Otimiza seu tempo. Use de forma inteligente a tecnologia a nosso favor. Esteja presente na sala de aula, porque se você se organizou antes, se você se planejou antes, você já tem um roteiro na sua cabeça. Então, quando você está em sala de aula, você está para o aluno. E isso diminui o estresse, porque você não fica no... O que era mesmo que eu tinha que fazer? Então, você minimiza. Dá trabalho? Dá. Estava lá nas letras miúdas de quando você escolheu a licenciatura. Tava no contrato lá. Assim como quando a gente tem filho, tá na letra miúda de que a gente ia passar um tempo sem dormir. Isso. Assim, trabalho. Mas depois você vivencia de uma forma menos estressante, porque você tá lá, atento, olhando, administrando aquilo que está acontecendo. E uma das coisas muito importantes, vale para os professores, vale para os gestores, vale para todo mundo. Ao invés de você perder tempo olhando o TikTok e Instagram, tenha um tempo para você em silêncio. Entendeu? Guarde-se, se conecte com você mesmo, diminui a velocidade do dia. Antes de você comer, vai pro banho, desacelera para você estar presente para você mesmo nos seus momentos de repouso. Verdade. Seja seu momento de repouso 12 horas, 2 horas, não interessa. Esse momento de repouso precisa ser para você, não desperdiça. Não desperdiça com coisas que não te alimentam a alma. Érica, essa sua fala é tão sensível. Gostaria de saber, você leva essa fala que você está entregando aqui para nós, para os seus professores, para as escolas? Porque ela é tão necessária, te ouvindo aqui, porque eu acompanho alguns professores de sala de aula, porque eu tenho alguns alunos, né, e alguns pacientes, e eu necessito acompanhar o desenvolvimento de algumas aulas. E eu vejo hoje professores mais estressados, desconectados, ansiosos, e eu percebo que é algo muito particular, que eles necessitam realmente dessa conexão com eles, essa parar, refletir, se organizar emocionalmente. Você leva essa fala? Sim. Ela é muito importante. Sempre tive esse posicionamento como professora. Obviamente que é uma construção que eu, quando me formei, com, sei lá, 22, nem lembro com quantos anos eu me formei, obviamente que eu não tinha essa consciência, mas você vai construindo isso ao longo dos anos. E quando eu me formei gestora, mais ainda. Tá bom, agora eu tenho sob minha responsabilidade um monte de pessoas.
como que eu faço para que todo mundo sinta que não é desperdício de tempo passar 40 horas nesse ambiente? Eu cresço quando eu estou nesse ambiente, eu aprendo quando eu estou nesse ambiente, em cada situação que vivencio. O problema maior que eu vejo, né, que eu não descarto do estresse do professor, é o fato dele não ter preparo suficiente para aquilo que a gente está vendo em sala de aula, que é isso que a gente está falando, essa ansiedade, esse imediatismo, essa ausência de resiliência, de autorregulação, capacidade de relacionamento social e emocional, que é fato, é algo que está instituído, digamos assim, que a gente precisa resolver, precisa encarar de frente. Realmente o professor não tem preparo para isso. Se nem na pedagogia a gente tem, que é quando a gente se dedica muitas horas para o estudo do desenvolvimento infantil, imagina os licenciados que precisam ter uma carga dentro da licenciatura muito maior em termos técnicos e menor em termos de licenciatura. Então, eu não tenho como exigir isso deles, mas uma verdade é certa. Na verdade, são duas verdades. Uma, eu não mudo o outro, eu só tenho controle sobre mim mesmo, então é uma questão de mudança de atitude. Uma mudança de atitude. Eu quero ver isso resolvido. Eu não vou esperar que os outros resolvam, eu vou resolver por mim. E o segundo, é uma frase também clássica que os professores com quem eu já convivi ouviram muitas vezes: se eu tenho um problema, senta e estuda. A melhor forma de você enfrentar este problema é se você sentar e estudar este problema. Hoje em dia você tem como fazer pesquisa no Google, você tem livros em PDF, você não precisa mais comprar, você não precisa ir para uma biblioteca, você tem acesso à biblioteca virtual. O meu problema é gerenciamento de sala de aula. Cultura, leia, estude, experimente técnicas. O meu problema é que a criança tem dificuldade de ficar sentada. Nossa, você joga isso. Você acha diversas técnicas que você pode fazer de intervenção positiva com o meu aluno, de forma respeitosa, de forma inspiradora, sem imposição. Entendeu? O meu problema é com os pais. Repassa isso para o coordenador, orientador educacional e diretor. Esse problema não é teu. Teu problema são os seus alunos. Pais compete a gestão, gestão acadêmica. Não ao professor. Perfeito. E Érica, para a gente ir concluindo, né? Estou aqui de olho. Fala um pouquinho para nós do legado da docência. Qual a mensagem que você passa para nós? Qual o legado? Como que você interpreta a docência? Olha, ser professor, poder oferecer oportunidade para o seu aluno, abrir os olhos para o aluno. Não podemos tirar isso do professor. É um orgulho poder dizer que eu sou professor. Hoje em dia cada vez menos as pessoas têm essa vontade, mas é um orgulho ser professor. O professor vai ser sempre necessário. Não tem como substituir por máquinas. Porque o professor, ele tem muito mais do que apenas ensinar. Então, o cuidado que nós, professores, temos que ter é de impactar a vida dos nossos alunos de forma positiva. E se isso acontecer, eles vão lembrar da gente para sempre. Eu já tive, né? Como eu não sou uma pessoa muito jovem, eu já tive alunos, já tenho alunos com filhos, já tenho alunos, assim, vira e mexe a gente se esbarra, né, nas redes sociais, que é a vantagem da tecnologia. A gente se esbarra nas redes sociais e muitos deles se lembram de mim como uma pessoa de referência. Referência positiva, por detalhes que às vezes nem eu lembro o que aconteceu. Você lembra? Teve um dia assim, que eu tava chorando e você... Gente, eu não lembro, mas ele lembra. Ficou marcado pra ele, né? Eu tenho, sei lá, né, 18 anos como docente. Imagina, cada ano eu tive 30, 40 alunos, eu não vou lembrar de todos eles. Mas eles vão lembrar de mim, porque são poucos os professores que passaram pela vida dele. E se você teve uma presença positiva, isso vai ficar para sempre. Então, a gente, às vezes, encontra alunos que se tornaram professores e que se inspiraram por aquilo que a gente foi. Os professores são inspirações. Exato. Então, em termos de legado, é assumir a responsabilidade do seu papel. Eu escolhi uma profissão que move a mente dos seres humanos.
anos, que abre esse espaço, abre esse horizonte, amplia cultura, amplia conhecimento, amplia relações sociais. Eu não posso permitir que alguém tire isso de mim. E eu não posso ser a pessoa que tira isso de mim. Acredita no seu papel. Reveja essa angústia. Procure ajuda. Tem formas de sermos ajudados, né? Quando a gente está em crise dentro da sala de aula. Muito bom. Isso é muito importante. Bom, a gente gostaria de ficar mais tempo aqui, né, Elisa? Por nós, a gente ficaria aqui horas. Mas a gente precisa encerrar, né? Sim. E a gente tem uma lembrança, né, Elisa? Vamos entregar. Nossa, Muito que obrigada. bonito. Muito obrigada pela sua fala, por estar aqui com a gente. A gente agradece muito, Érica. A gente sabe que a agenda é apertada, né? Que, nossa, tá nesse horário aqui gravando com a gente. Então a gente agradece muito, né, a disponibilidade e todas as palavras, todo o conhecimento, né, ensinamentos, né, são muito válidos, né, e que você continue levando isso, né, continue ensinando professores, ensinando gestores, cuidando das escolas, que elas precisam de muito cuidado, né, é um legado que precisa continuar. Sim. Porque cada vez mais a gente está vendo menos pessoas se formarem professores, menos faculdades ativas, Sim. e daqui a pouco vai acabar professor, né? Isso daria um outro podcast. Professores desistindo da profissão. Exatamente. A escola é complexa. Então você pode fazer o olhar da escola a partir de diversos Sim. que é o que eu falei. Não vou Perfeito. fazer um podcast só para falar sobre as famílias. Exatamente. A Da escola na visão sim. das famílias. A Sim. escola na visão dos professores. Sim. Aqui a gente escolheu a escola na visão dos Jesus. Legal. Passa o seu Instagram pra nós, deixa aqui. Nós vamos colocar o arroba para os nossos seguidores acompanharem. Isso. Érica R.S. Moreira. E também tem a Antares Talentos, que é onde eu trabalho, né, como consultora. Sim, perfeito. Legal. Então, Obrigada. muito obrigada, Érica. A gente Obrigada a agradece vocês pelo demais. convite, foi muito bom. Muito bom. E a gente deixa aí mais um bate-papo incrível aqui no nosso podcast Pode Educar. Pode educar, Elisa? Pode educar. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.